mais um, mais um encontro. Uma boa noite a todos. Em especial, nossa irmã Ana Kelly, mais uma vez conosco. É com muita alegria que a recebemos para mais um encontro de estudo do Evangelho do Cristo. E vamos elevar nosso pensamento ao alto para iniciar nossos trabalhos da noite de hoje, agradecendo mais essa oportunidade de estarmos reunidos, mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado. Agradecemos aos benfeitores espirituais da nossa casa de oração, que durante todos esses anos nos sustentam, nos orientam, nos inspiram e garantem que a nossa instituição, com o apoio do Mestre Jesus, do Pai Celestial, consiga funcionar durante todos esses anos, buscando ajudar, acolher, conforme orientação dos benfeitores espirituais. E orando a prece que o Mestre Jesus nos ensinou quando por aqui passou encarnado, vamos abrir nosso encontro da noite de hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Como eu falei, é novo. É com muita alegria que a gente recebe nossa irmã Ana a mais uma explanação do Evangelho. Seja bem-vinda, minha irmã. Seu microfone está fechado, viu? Olá, boa noite, obrigada. É uma alegria estar de volta e vendo vocês mais um momento de reflexão. Mas eu gostaria de fazer uma proposta, que a gente se transforme em um bate-papo também, porque nós sabemos que muitos dos nossos temas, eles são muito estudados por todos nós. Haja vista que a maioria dessas carinhas aqui são conhecidas, dos encontros anteriores, né, Taita? De momentos que temos as nossas vivências presenciais e até virtuais. E a temática da noite, ela também nos convida a colocarmos em evidência alguns fatores que nós espíritas não estamos muito habituados a falarmos de nós mesmos. E, como terapeuta, nós temos recebido muitas vezes situações em que o conhecimento espírita ele não é suficiente, porque a temática já diz, suicídio e loucura, não é? Então, o adoecimento psíquico tem sido uma constante para todos, todos. Então, a alegria de estarmos alentados pelo conhecimento espírita, em alguns casos, ele também não tem sido o medicamento, que eu posso dizer, suficiente também. É preciso muitas outras terapêuticas. E se colocarmos à disposição para a escuta, para o acolhimento, e muitas vezes a observação atenta de cada um de nós, poderemos também fazer
esse bate-papo, se vocês desejarem. Senão, tem material para a gente falar até meia-noite. Vocês quem sabem. Você pode ir falando, Ana, e nós vamos interagir. Não tem problema, viu? Perfeito, muita gratidão. Então, essa temática, inclusive, que essa noite nós possamos pedir inspiração de Maria de Nazaré, porque nós sabemos que é a mentora de todos aqueles que fazem o trabalho de recolhimento dos espíritos suicidas, né, que foram suicidas ou suicidados, que nós iremos também nos lembrar que a percepção espiritual nunca deve ser afastada dos sintomas de adoecimento psíquico e moral que causam muitas vezes o pensamento suicida e o adoecimento da mente, porque nós sabemos que ninguém está sozinho em nenhum momento. Então, se temos o apoio dos espíritos de luz, dos anjos de guarda, daqueles mentores que nos auxiliam, inspiram, também temos os amigos espirituais que, de algum momento, se tornaram inimigos ou raivosos e intentam contra a nossa saúde emocional e espiritual. Então, muitas das vezes, nós iremos identificando que o adoecimento vem se dando através de intentos daqueles que não nos perdoaram, que não nos querem bem, que não desejam a nossa evolução. Então, essa atenção precisa ser redobrada, como Joana já traz no livro O Ser Integral, que nós precisaremos estar atentos a toda espécie de saúde. E a saúde mental nunca foi tão discutida, não é verdade? Nós vamos ver em inúmeros momentos a oportunidade de falarmos sobre termos saúde mental. E isso tudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é a proposta da noite, vai trazer com a temática daquele tempo esse mesmo pensamento, de que o adoecimento psíquico, né, que a palavra não era usada naquela época, mas falava-se em loucura, nós iremos identificando que hoje nós temos mais oportunidade de refletirmos, e estamos no mês de setembro. Para nós terapeutas, é um mês onde se fala mais, porém que ele não fique apenas em setembro, não é? Eu acho que o pensamento suicida, o pensamento de adoecimento, o pensamento de perda do sentido da vida, ele se dá em todo o tempo, em todos os momentos. E algumas vezes vai passando despercebido, porque a gente está muito habituado com o tempo sem tempo, como Joana de Ângeles vem falando nos livros da série psicológica. Estamos habituados a ter uma rotina muito intensa, que temos que dar conta de tudo, que resolver inúmeros problemas, temos que ganhar dinheiro, ganhar a vida, não é? Vencer na vida. Quando, na verdade, a proposta espiritual é vencer a vida, vencer os desafios, e com isso nós estamos tendo uma sociedade muito fragilizada, muito adoecida, e não temos tido também um olhar atento para os nossos semelhantes. E às vezes não é um semelhante que está do outro lado do planeta, não. É um semelhante que está dentro do nosso próprio lar. E aí a gente vai se lembrar que muitos, hoje, dos dados de pesquisa em saúde mental vem trazendo que a maioria das crises e transtornos está vindo da juventude e até mesmo em crianças. E isso também nos preocupa, porque poderíamos dizer, o que esses meninos têm para estarem tão adoecidos com pensamento suicida? Além de todo o nosso processo espiritual, como nos lembrar, não existe criança, né, no mundo espiritual. Estamos crianças, estamos jovens, porque, na verdade, somos espíritos imortais. E muitas das vezes, quando nós identificamos uma criança com esse tipo de adoecimento, podemos nos lembrar que certamente é um desafio de outrora, porque somos herdeiros de nós mesmos. Mas a nossa sociedade também nos lembra que nós estamos ensinando aos nossos meninos e meninas de que sofrer é algo muito grave, quando, na verdade, o sofrimento faz parte da vida. O nascimento se faz com sofrimento. O parto é doloroso.
Estar enfrentando no nascimento a mudança de ambiente, o frio de fora do útero, ter que sugar, ter que respirar, ter que se alimentar, seguido das cólicas, das dores, isso tudo vai nos trazendo o desafio de reencarnarmos. Mas aí, quando nós vamos identificando na nossa própria educação de hoje, muitos pais dizem assim: eu tenho que me esforçar, trabalhar muito para dar aos meus filhos o que eu não tive. E aí, nesse ponto, a gente se perdeu. Eu não digo que a gente se perde hoje. A gente se perdeu há algum tempo, porque a gente vai dando aos filhos e esquece de ser para os filhos. E eles vão tendo cada dia mais companhias eletrônicas, companhias virtuais, companhias frias, e não vão desenvolvendo dentro deles a empatia, o sentimento de solidariedade, o sentimento de auxílio, de caridade. Então, com isso, além dos desafios de outrora, de outras encarnações que nós viemos todos aqui resolver, temos o desafio de hoje, dessa encarnação, que tem essa sociedade muito analgésica. O que significa isso? A gente não pode sentir nenhuma dor. Para tudo existe um medicamento. Para tudo existe uma analgesia. E, portanto, os nossos meninos estão crescendo sem precisar enfrentar nenhum desafio. Quando nós já sabemos que os espíritos nos alertam que a dor é um benefício que Deus entrega aos seus eleitos, ou seja, já estamos disponíveis para o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual, mas ainda enfrentaremos a dor porque ela nos faz alertar, alertador, não é? Despertador. E isso tudo vai nos fazendo também mais fortes, porque as dores elas tendem a aumentar. O mundo de provas e expiação ainda não foi superado. Então, se estamos nele, é porque estamos sintonizados com ele. E como ele é de provas e expiações, precisaremos sim passar por desafios para superar a nós mesmos e merecermos a terra futura, que será regenerada. Mas como será isso se todas as vezes que tivermos o desafio da dor, da falta, da doença, do desespero, do conflito, da perda, nós entrarmos em parafuso a ponto de adoecer psiquicamente? Não é? Onde está o mérito para merecermos o mundo melhor que está por vir, que será construído por nós mesmos? Porque não vai ser mágica, né, gente? Não vai ser uma mágica, aparecer do nada, Deus vai lá com a varinha mágica e o mundo se transformou. Porque isso não vai ocorrer. Seremos nós que mudaremos o mundo. Seremos nós que transformaremos a nossa casa, a nossa morada terrena, e também seremos transformados na nossa vivência psíquica. Então, tudo isso para nos lembrar que o capítulo 5 vai nos dizer: a calma e a resignação, a urida de maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e também contra o suicídio. Mas nós, como eu falei anteriormente, na sociedade analgésica, a gente não está pensando nisso. Fora as casas espíritas que têm falado muito isso, mas a gente não pode colocar os nossos filhos, nossos jovens, e um outro detalhe, os idosos também, a senectude também, tem adoecido muito psiquicamente. As estatísticas hoje trazem conta de, a partir de certa idade, da aposentadoria, do adoecimento, da limitação física, tem trazido desafios psíquicos para os nossos idosos, justamente por conta dessa nossa sociedade que sempre prega a produtividade. A partir do momento que eu diminuo as minhas forças físicas, que eu não consigo mais produzir como antes, que o meu corpo fica limitado, nosso cérebro tem adoecido com mais frequência. Porque nós temos também informações dadas pelas tecnologias de forma tudo muito rápido. Então, nós todos nos sentimos pressionados a acompanhar esse ritmo. E aí, o Kardec, na época da codificação,
que não tinha ainda esses recursos, mas ele também nos lembrava que se nós tivéssemos a serenidade, o conhecimento de que a vida não acaba, a percepção de que somos seres espirituais e, portanto, logo que estamos passando de desafio, passará. Então, olhar a vida com olhar de eternidade nos trará também um alento. Se estou limitada hoje, meu espírito é livre. Se estou adoecido hoje, passando por provas de saúde, logo terei a cura, porque teremos a vida eterna para experimentarmos momentos ditosos. Passar com serenidade os desafios da vida nos trará também semeadores de momentos melhores. Mas essas falas que estamos tendo a oportunidade de refletir hoje, nem sempre são espalhadas para o mundo. Não é verdade? Então, quando temos a oportunidade de pararmos essa noite e de ouvirmos de novo, de relembrarmos, de relermos as mensagens magníficas dos evangelhos, do livro dos Espíritos, do livro dos médiuns, que também vai nos trazer, do céu e inferno, que vai nos lembrar que tudo tem princípio, tem meio e tem fim, que nada ocorre por acaso com ninguém, que ninguém se encontra em solidão em nenhum momento. Por mais desafiador que seja o momento, estamos acompanhados. Isso tudo é consolador, que foi o que Jesus nos prometeu. Eu não vos deixarei sós. Eis que enviarei o Consolador. E o Consolador chama-se Espiritismo, porque nos lembra que tudo passa, tudo passará. Não é verdade? E nós temos também a percepção de que, nos tempos atuais, vamos precisar da nossa casa espírita muito bem preparada. Ou seja, a gente vai precisar fazer um curso de suicidólogo, né, que é o curso que eu tenho, vai precisar fazer psicologia, vai ter que ser um profissional com diploma. Não! Nós precisaremos ser escutadores, que muitas vezes uma pessoa que tem pensamento, ideação suicida, ou até um adoecimento psíquico, ele não precisa de informação. Muitos deles já sabem se informar. As tecnologias têm tudo hoje. Muitos de nós precisamos apenas de um abraço apertado e de um ouvido atento, para poder desabafar as suas agruras. E eu posso falar, como frequentadora da Mansão do Caminho há 18 anos, de que muitas vezes, mesmo em uma casa, nas casas e nos templos, nas igrejas, onde se prega muito que somos acolhedores, alguns dos nossos irmãos passam por desafios e por estarmos também nas rotinas muito atribuladas, muito corridas, precisaremos olhar com mais atenção aquele irmão que mudou de comportamento, que se encontra um pouco diferente, que ficou mais arredio, ou que se afastou, porque é nesse momento onde mais precisará de nós. Eu digo isso como uma pessoa que passou pela depressão há 8 anos, quando o meu marido desencarnou. Então, eu estava bem, psiquicamente eu estava ótima, mas o meu cérebro não me dizia celular. E como eu sei disso, eu perdi 15 quilos, e eu me alimentava bem, mesmo sendo vegetariana, eu comia muito bem, porque eu tinha essa consciência de que o alimento é importante, mas eu não parava de emagrecer. E fazendo meus exames, estavam ótimos, mas emocionalmente eu me considerava bem. E fazia terapia toda semana. Mas a minha terapeuta dizia assim, está acontecendo alguma coisa, eu acredito que você vai precisar procurar um psiquiatra. Porque emocionalmente eu vejo você bem, mas não é normal seus exames estarem bem e você continuar emagrecendo. A expressão do rosto era de alguém que estava sentindo muita dor. Eu tentava sorrir e meu rosto não correspondia ao meu pensamento. E então, depois de muitas terapias, de muito choro, de muita descoberta, foi descoberto que eu estava com depressão pós-trauma. Claro que, assim, embora muito acolhida, eu fui acolhida por Divaldo Franco, quando aconteceu tudo, e ele me disse, minha filha, ele me contou a história do meu marido. Ele não tinha mais tempo aqui. O câncer veio de uma forma muito rápida, 50 dias, diagnóstico e terminal, mas ele desencarnou consciente, porque ele queria ficar.
ele desejava ficar. Porém, ele não tinha tempo. O tempo de fluido dele se esgotou com ele consciente. E a gente acompanhou tudo. Então, não teve tempo de fazer esse processo de desligamento até das nossas mentes. E ele voltou para casa. E nesse voltar para casa, ele acabava se alimentando das minhas energias. Psiquicamente, muito ligados, nós estávamos nos retroalimentando. E o que ocorria com isso? Eu não conseguia entender o processo, porque era muito rápido, e ele também. E aí, quem me contou essa história? O próprio Divaldo Franco. Ele foi acolhido, Joana me disse que ele não está mais em casa, foi recebido por sua família, se encontra agora acolhido muito bem. Agora, quem precisa se melhorar é você, que se encontra no processo de adoecimento psíquico, porque se encontra em trauma, em choque, como alguém que recebeu uma pedrada no meio do rosto. Olha como ele foi sábio com as palavras. Então, eu entendendo isso, que quem precisava de ajuda naquele momento era eu, porque só entender que ninguém morre não foi suficiente para o meu cérebro. Então, trazendo essa experiência pessoal, nós vamos poder identificar nos nossos semelhantes de que, muitas vezes, o que aparenta pela fala estar bem, psiquicamente pode não estar. E aí, um desvio emocional, um trauma, uma dor muito forte, onde a gente achava que estava se sentindo forte, mas não estava. Ou a emoção estava abalada, a fé de algumas vezes, tanto que na minha terapia deu raiva de Deus. O meu cérebro pensava uma coisa, o meu consciente trazia outra. Eu conscientemente estava bem, estava conformada, mas o meu inconsciente dizia que não, eu estava com raiva de Deus, porque naquele momento eu estava apartada fisicamente do meu companheiro de muitos anos. Então, a gente vai fazendo essa leitura e percebendo que o evangelho, ele é rede vivo, ele é consolador. Mas, algumas vezes, precisaremos de outros aspectos para nos fortalecer integralmente. A proposta é nos tornarmos fortes integralmente, não apenas com palavras bonitas, que o evangelho é lindo, o evangelho é maravilhoso, ele realmente consola. E aí nós estaremos numa era onde precisaremos identificar também que a nossa alma adoecida adoece o nosso corpo. Não é verdade? Então, quantos de nós com pensamentos que não são nossos, e até falando isso como médium, a gente às vezes passa o dia inteiro pensando bobagem. Hoje foi difícil para mim estudar o meu material, organizar os meus slides, pensar no que eu deveria dizer, nas experiências de consultório, porque desde ontem estava sentindo muita raiva. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou com raiva de quê? Aí eu me lembrei, eu sou humana, mas eu também sou espírito. E dentro desse campo, existem outros espíritos. Estamos passando por um período de muita raiva entre a nossa humanidade, não é verdade? Nós vemos o nosso noticiário, a TV nossa, só falta derramar sangue. As notícias chegam até nós, até quando a gente não quer ligar a TV. Alguém manda no WhatsApp, olha, você viu o que aconteceu, tal lugar está engarrafado, porque teve um protesto, porque mataram um, mataram dois, mataram 30. E estamos passando por um processo muito adoecedor, e isso vai nos abalando. E é importante estarmos atentos a nós, porque nós só conseguiremos auxiliar se estivermos bem. A proposta do Cristo foi: ama teu próximo como tu amas a ti mesmo. Se nós estivermos bem, se não estivermos atentos, alertas, despertos, como poderemos enxergar no outro essa dor psíquica que poderá o fazer pensar em desistir da encarnação? Não é verdade? Então, assim, eu queria só trazer para vocês esses dados. O suicídio sempre existiu, desde o primórdio da humanidade. Inclusive, foi romantizado, né, gente? Quem era fã dos romances, vai reparar que quando alguém tinha uma desilusão amorosa, o pensamento suicida era muito comum, inclusive estimulado. Quando alguém tinha alguma desilusão, traição, coisas assim, a fuga pelo suicídio era uma das primeiras, porque ninguém queria enfrentar uma sociedade que julgava, que ainda julga. Mas hoje nós precisaremos retomar a nós mesmos. Então, é trazido para nós esses dados de que 85% da população jovem que tem pensamento suicida vem de acordo com depressão.
vem com transtorno mental. A bipolaridade hoje, ela é um dos fatores primordiais. Porque o que é a bipolaridade? Uma hora eu estou muito eufórico, e aí faz muitas dívidas, fala coisas que não deveria, fica muito alegre, vai a festas. Outra hora está o nível muito baixo. E aí vem o arrependimento, desistência, vergonha pelo que fez e pelo que falou. E aí, nessas horas, vem o pensamento suicida. Tem um transtorno de borderline também, que é muito comum hoje em dia. Que a gente, até quando a gente começa a estudar, vai pensando assim, hoje em dia os jovens têm tanta coisa que no nosso tempo não tinha. Na antiguidade, não muito tempo, 20, 30 anos atrás, não tinha nomenclatura. Porque uma pessoa que tinha um transtorno mental e se isolava, a gente dizia que ela só era antissocial, era metido, era estranho. Hoje nós já temos a nomenclatura para esses pensamentos da melancolia, que até no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer a temática da melancolia, não é verdade? Mas nós também sabemos que tem aumentado muito esse pensamento, porque a pressa em produzirmos, em termos e não sermos, tem pressionado e o nosso adoecimento tem sido mais frequente. A quantidade de pessoas com esse pensamento tem aumentado. Embora também nunca se divulgou tanto o Evangelho de Jesus. Nós temos muito mais divulgadores do bem do que do mal, mas ainda assim tem sido constante o número de pessoas que pensam assim. As pesquisas, inclusive, mostram que em casos de suicídio estão relacionados com doença mental, principalmente o transtorno de ausência de sentido da vida, que é um transtorno. Nós sabemos o quanto nós nos esforçamos para ter uma encarnação bem-sucedida, não é verdade? Os espíritos nos trazem as informações de que o mundo espiritual tem 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Então, foi um suor para a gente chegar aqui. E aí, quando finalmente chegamos aqui para evoluir, para aprender, para nos superar, para nos melhorar, a gente pensa em desistir? E muitas vezes, no primeiro tropeço da vida, no primeiro não, na primeira oportunidade de desafio, na primeira vivência de negação de algo, a gente já quer desistir. E eu digo isso com essa facilidade, porque eu tenho acompanhado alguns jovens que, quando a mãe diz um não, não vou lhe dar um celular novo, então vou me matar. Não sei se você já tem visto isso. Inclusive em crianças. Crianças têm trazido esse pensamento suicida de uma forma muito constante. E eu posso dizer isso com uma criança de 5 anos, na escola que eu atendo, pensa assim. E a mãe, às vezes, me liga de madrugada, pelo amor de Deus, ele está me dizendo aqui que é bom para mim se ele morrer. Imagine, 5 anos. Ele acabou de chegar. Ele ainda não sabe nem o que é a dor de verdade, porque a proteção familiar tem a proteção da escola, a proteção dos seus parentes, dos seus pais, e ainda assim, quando ele tem um desafio, ele chuta tudo, quer quebrar, quer agredir e fala: o bom para você, mãe, é que eu não tivesse nascido. De onde vem tudo isso? E um outro dado do que eu estou vivendo nos consultórios hoje é que eles têm chegado cada dia mais com maior quantidade, e na tenridade vem se revelando com um desafio encarnatório bem grande. Bem grande. Então, o que é preciso ser ensinado e distribuído para todos nós? A resiliência, que é o conceito de que quanto mais somos esticados, nós precisaremos ter a força moral suficiente para nos mantermos firmes, para nos mantermos alertas. Não é verdade? Porque o Espiritismo vem nos mostrar que a morte não existe. Então, todas as vezes que tivermos a oportunidade de espalhar por aí, né, como fez na época de Kardec, nos exemplares que ele deixava, os exemplares ainda poucos naquele momento, espalhados pelas pontes, para que as pessoas que tivessem pensamento suicida, antes de se jogar, achasse aquele livro ali, e abrindo as páginas ia ver, nossa, isso é verdade, o espírito, ninguém morre, esse momento vai passar. Então, esse conhecimento, ele é libertador. Ele é, para nós, eu não diria nem somente consolador. Ele precisa ser algo que precisa estar na nossa consciência.
Porque todas as vezes que nos melhorarmos a ponto de olhar para a nossa consciência, ela vai trazer ali onde está o que realmente deveríamos fazer. Não é verdade? E o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer que esse pensamento materialista que vem se repetindo ao longo das histórias, não é de hoje isso, né, gente? É de muito tempo que o materialismo domina por todas as suas veias, é justamente fazendo com que a gente não tenha fé, que a gente não tenha credo, que a gente não tenha esperança. Mas o que seria de nós se não tivermos fé e esperança? Realmente é enlouquecedor. Realmente nos é desafiador transformarmos a nossa estada encarnatória em ditosa, porque nos sentiremos sozinhos, não é? Aquele que se sente desventurado vai procurar o quê para se equilibrar? Então, a fé precisa ser robusta, precisa ser espalhada, precisa ser, inclusive, como nos diz o próprio Leon Denis, precisa ser divulgada nas escolas. Esse livro de Leon Denis, como é, gente, o nome dele? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem no início das suas páginas encantamentos nas palavras. Eu, como educadora, gostaria muito de dividir com os meus colegas de trabalho esse pensamento. Porque um jovem que entende que a lei é de causa e efeito, ele vai pensar melhor antes de ter uma atitude equivocada, não é? Estando na vida adulta, ele produzirá muito mais frutos doces para a humanidade e para ele mesmo, porque ninguém escapa de si mesmo. Pode ser que ninguém veja quando nós temos atitudes equivocadas. Continuaremos a fazer, mas a nossa consciência sabe. A nossa consciência nos alerta. O nosso despertador está dentro da nossa própria cabeça. Então, quando nós estamos vendo alguns de nossos meninos e meninas com cortes no corpo, de onde vem essa dor que é melhor para eles cortarem os braços, cortarem a coxa, o tornozelo, no local onde ele possa esconder com a roupa, do que enfrentar a si próprios? De onde vem tanta dor? Se não de outrora, de outros momentos, de um pensamento culposo, culpado que lhes cobra. Não é verdade? E até mesmo por conta da incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. As ideias materialistas têm trazido para nós esse pensamento de que, olha, acabou. Ou seja, se você morrer, está tudo bem, vai parar a sua dor. A ideia do materialismo adoeceu as nossas gerações passadas e precisa ser diminuído hoje também, com as nossas vivências do amor. Não é verdade? Se alguém quiser falar, por favor, podem falar. Oi. Oi, boa noite. Você acha que, então, essa quantidade enorme que tem acontecido de suicídio entre jovens é o medo de enfrentar a dificuldade, de enfrentar o problema? Também, porque quando eu falei no início com relação à nossa educação, não é? Não sei se vocês já ouviram isso, vocês fizeram isso também. Muitas vezes diz assim, eu vou dar tudo a ele porque eu não tive. Não é verdade? Então, a educação foi terceirizada. Muitos dos nossos meninos são criados pelas babás eletrônicas, ou seja, o celular. Eu tenho um sobrinho de 1 ano e 6 meses. Ele sabe entrar e sair dos desenhos que ele gosta. Ele sabe qual é a tia que vai botar o desenho que ele quer assistir. Ele tem preferência, ele tem 1 ano e 6 meses. E ele, quando liga, ele faz assim, ó, esse. Quando ele vê lá os ícones no YouTube. Então, ele já escolhe. De onde vem esse conhecimento? Se a mãe dele não queria que ele visse tela. Ele está começando a reconhecer a tela agora. Vem de uma mente que já era muito conectada, não é verdade? E os nossos meninos que estão hoje recebendo, as cobranças têm sido diminuídas, não é? Porque as coisas não tão fáceis para a maioria de nós. Mas, em compensação, tem muita coisa que está chegando de uma forma como se fossem mágicas. Então, quando eles são desafiados, não sabem o que fazer.
Não é verdade? Muitas fragilidades emocionais são justamente dessa nossa sociedade líquida que a filosofia vem trazer. As coisas têm vindo como se fossem sem nenhum esforço. E quando a vida cobra, para eles se sentem perdidos. Então, muitas vezes, a educação escolar e a educação familiar não tem sido suficiente na firmeza de que é preciso dar, a firmeza moral, a firmeza emocional e a firmeza também espiritual. Não é verdade? Porque nós, nossas casas espíritas, nossos lares espíritas, fazendo o evangelho no lar, fazendo as leituras salutares, ensinando a orar, a conversar com Jesus, a fazer o evangelho e dizer assim, olha, bota a sua aguinha que vai melhorar a sua dor de garganta, bota a sua aguinha no dia de estudar para poder os espíritos lhe ajudarem a vir a intuição, para você não esquecer o conteúdo. Isso tudo acalma. Isso tudo tranquiliza. Mas eles vão encontrar o que na escola? Colegas que não sabem nada disso. Eles vão se relacionar com jovens, com crianças que estão com um pensamento desorganizado, que não tem fé em nada, que não tem fé em si mesmo. Então, eles vão vir essas pessoas fragilizadas e podem pensar, qual é o certo mesmo? Então, é o momento de refletirmos como tem sido a nossa reprodução do amor em casa. Não é? Porque quando nós tivermos a oportunidade do momento do café da manhã, filho, você tomou café, estudou para a prova hoje, como é que foi sua aula? Como é que você está se sentindo? E ouvir a resposta. Porque eu gosto muito de ver com os nossos alunos, pacientes também, que a gente faz assim, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, né? Tchau. E às vezes o outro queria dizer, eu não estou tão bem hoje. Mas a gente pergunta por perguntar. Eu acredito que está na hora de perguntar e ouvir. Porque o curso de escutatória é preciso ser urgente. E o que o CVV faz? Olá, estou à disposição. E silencia. E o outro vai ser conduzido a dizer. Porque o que não é dito torna-se adoecimento e solidão. Não é verdade? Oi, eu sabia que... Geralmente, o suicida também não tem conhecimento da vida após a morte, né? Porque ele geralmente acha que quando ele cometendo suicídio que acabou tudo, se viu livre de tudo aquilo, todos aqueles problemas, aquelas dificuldades, que vai ser uma coisa muito boa ele morrendo, né? O suicida, ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor. A maioria deles, pelo menos, ele quer só parar de sentir dor. Ele quer parar de sentir angústia. Eu acho que tem coisa muito pior do que sentir dor física. É sentir dor moral. Tem meninos com 12, 13 anos que quando tomam fora de uma menina que ele estava afim, ele pensa em desistir da vida. Porque ele não quer enfrentar a turma, os coleguinhas da escola que viram ele tomar um fora. Não é? Antigamente, eu tomava um fora, ouvia uma música lenta, como é que a gente chamava? Uma música de fossa, chorava no travesseiro, no dia seguinte levava a vida adiante. Os meninos de hoje não conseguem mais ouvir isso. Se tomar um fora, se ouvir um não, se não forem atendidos, já pensam logo em desistir. Mas também vem de outras oportunidades, porque o suicida de hoje, a maioria das vezes, foram suicidas de ontem. Então, eles têm o pensamento repetido, porque é muito fácil errar um erro velho. Não é verdade? Ele já está lá no psiquismo dele, aquela memória de que ele fugiu da vida quando foi confrontado pela vida, e aí ele já tem aquele start. Normalmente, pelo menos a psiquiatria tem trazido isso. Não que com relação à reencarnação.
A reencarnação é atributo dos espíritos que tem se revelado. Que a maioria dos espíritos suicidas, que tem recorrência no pensamento suicida, não é a primeira vez que intenta. Já vem de outras vivências. E aí eu gostaria de fazer até um desafio. Quem de nós acha que já não foi romantizado em outras encarnações a gente fugir pelo suicídio? A gente tem, sabe quem? Romeu e Julieta. Um dos romances mais lidos de todos os tempos, escrito por Shakespeare. E o que eles fizeram a não ser fugir pelo suicídio? Os dois. E provavelmente estão se procurando até hoje, achando que morrendo eles iriam se reencontrar. Não se reencontraram. E eles vão virando modelo para muitos jovens, namorados, apaixonados, que tiveram desafios familiares, porque outrora o casamento só era permitido com pessoas da mesma classe. Então, se apaixonar é coisa de hoje. Outrora, nós não éramos oportunizados a escolher os nossos pares. As filhas faziam compromissos. Isso não foi muito tempo, não. Não é verdade? Não faz muito tempo. Então, a nossa evolução psíquica, ela também precisa ser acompanhada de perto, porque estamos sendo desafiados a pensar de forma racional, organizar as emoções agora. Antigamente se dizia assim, esse doido. O que era um doido? Era uma pessoa que estava desorganizada emocionalmente. A gente ir no psicólogo, antigamente era coisa, você vai no psicólogo fazer o quê? Você é doido? Eu já escutei muito em consultório, quando eu dizia que o menino ia para o atendimento comigo, o pai ia assim, ó, meu filho não precisa estar aqui, isso é coisa da escola, meu filho não é doido, quando, na verdade, era a prevenção para não ter o adoecimento mental, não é verdade? E se todos nós pudéssemos fazer terapia, teríamos muito menos casos de adoecimento pela depressão, pela borderline, pela bipolaridade e por todos os outros transtornos que têm sido muito recorrentes, que, infelizmente, ainda nos causam a fuga da vida através do suicídio ou até mesmo nos sanatórios. Gente, o que tem de gente médium, internado, amarrado com camisa de força, e às vezes simplesmente porque o médico psiquiatra, por ser ateu, né, por ser materialista, identifica que aquela pessoa está tendo um surto psicótico, quando, na verdade, ela pode estar com a mediunidade desorganizada, porque ainda precisaremos pensar acerca disso. Como seres integrais que somos, também estaremos recorrentes nas comunicações mediúnicas. Como eu falei hoje, eu passei o dia inteiro sentindo muita raiva. Eu não tinha motivo para estar com raiva. Me conhecendo, eu sabia que essa raiva não era minha. Mas os outros irmãos, que não têm esse conhecimento, vão reproduzir esse pensamento, talvez agredindo alguém, falando palavras de impropérios, falando desafiadores, palavrões, não é? Para pessoas, criando conflito no trânsito, procurando confusão com aquele fortão do corredor ali, do vizinho, né? Querendo tirar a pergunta com o cara que botou um som alto. Os espíritos vão respondendo para Kardec quando ele perguntou. Os espíritos, de algum momento, influenciam a nossa vida? A resposta todos nós sabemos. Muito! De sorte que vos dirigem. Então, quando nós estamos vendo esse momento agora, onde todos nós estamos sendo desafiados a mantermos a nossa saúde mental, além da saúde física e biológica, vamos também começar a compreender a saúde espiritual precisa estar em alerta. Com quem é que estamos sintonizando? Não é verdade? Boa noite, gente. É muito interessante que a gente fique certo de que a família é de vital importância nesses processos. E cada um de nós tem o seu lado de psicólogo para entender
o que se passa no íntimo das pessoas que nós temos a obrigação de estar conduzindo. É muito importante, gente, a gente acompanhar, porque sabemos que na família não nasce só pessoas que tiveram ligações positivas com a gente. Na família nasce também desafetos que são colocados para que nos consigamos harmonizar uns com os outros, pais com filhos, que a gente vê que tem desentendimentos terríveis e que a doutrina espírita tem um papel primordial quando esclarece essa existência da vida antes da vida, das reencarnações sucessivas, e nos ensina a termos mais tolerância uns aos outros. E isso é importantíssimo, gente. Muito importante. Não é isso, Ana? Com certeza. É uma dos desafios que nós vamos enfrentando, não é? Por exemplo, você falou da tolerância. Estaremos sempre em níveis muito diferentes. Nós sabemos que o Pai, como Jesus disse, trabalha sem parar. Ou seja, nós iremos estar em mesmo ambiente, em mesmo planeta, às vezes na mesma família, com espíritos que foram criados há mais tempo, portanto, têm mais experiência, não é? Tem mais vivências, tem mais controle de si, e também poderemos estar com espíritos que não têm tanta experiência assim. E por que Deus coloca todo mundo no mesmo lugar? Para que possamos um auxiliar o outro, para que possamos utilizar da nossa experiência para auxiliar aquele que tem menos, que ainda está com pensamentos primitivos de violência, de agressão. Quantas vezes nós vemos nas nossas famílias pais amorosos, cuidadosos, afetivos, que deram educação excelente, com filhos ainda muito, muito brutos, muito equivocados e que não conseguem ter afetividade para com ninguém, não é? Nós estamos acompanhando uma sociedade onde nós estamos vendo irmãos discutindo muito com outros irmãos, pais que também, né, parecem filhos dos seus filhos, porque não é a idade também que determina, é a madureza da mente, é a madureza da alma. Então, quando nós temos a oportunidade de estarmos refletindo acerca dos objetivos da vida, objetivo dessa encarnação, Kardec perguntou aos espíritos na questão 132, né? Se eu não me engano, não foi? É 132? Que ele pergunta qual o sentido da reencarnação. E, com certeza, ninguém reencarnou para fugir pelo suicídio. Ninguém. Ninguém reencarnou para agredir o outro. Ninguém reencarnou para desistir no momento de desafio, porque talvez aquele desafio era que ele dá força para o momento seguinte, que poderia ser ditoso. E quantos de nós encontramos ainda nas mediúnicas os irmãos arrependidos, porque não esperaram o dia seguinte de resolver aquele problema que ele achou que era o derradeiro, que não suportaria mais, que não daria jeito, não é? Eu digo isso como frequentadora da nossa mediúnica, tem semanas que a gente só recebe espíritos suicidas, todos arrependidos, sofrendo muito por conta das dores que achou que ia diminuir e elas só dobraram, triplicaram, quadriplicaram, não é? Aí pelo distanciamento daqueles que amavam e pela percepção de que desistiu, mas não resolveu.
Então, é muito frustrante, certamente, é para todos nós, identificarmos que tivemos todas as oportunidades e que, no momento de fraqueza, nós desistimos. É óbvio que para cada caso é um caso. Não existe nenhuma encarnação que seja igual a outra, também como não existe nenhuma desistência pelo suicídio, nem pelo adoecimento psíquico que seja igual. Nós poderemos ter o mesmo diagnóstico. Por exemplo, uma pessoa bipolar, ela tem um diagnóstico parecido, ou o mesmo, tem o mesmo tratamento, mas a forma como ele vai desenvolver o adoecimento, ou até mesmo a cura, é muito individual. Porque vai estar ali sendo trazido para a tona, para a realidade, para o conflito da família, às vezes, é o que está dentro daquela alma, o que está percorrendo aquela mente. E que muitas vezes é o que exatamente aquela família, aquele grupo familiar precisa estar alerta para melhorar em todos. Porque quando um cai, caímos todos juntos, não é verdade? Mas, em compensação, quando um se eleva, elevamos uma sociedade inteira. Então, o Setembro Amarelo, não sei se vocês já falaram em outra oportunidade sobre essa temática, ele veio por conta de uma família que um menino chamado, se eu não me engano, John, ele fugiu pelo suicídio, um menino. E ele sabia consertar carros. E ele tinha um carro, um Mustang, que ele quis que fosse amarelo. E sua família, depois de fazer, de cair em si a ficha, de perceber que poderia ter ficado mais próximo, estado mais atento, olhado melhor as coisas dele, conferido a sua saída e a sua chegada, estado mais presente em sua vida, resolveu espalhar a campanha. E quantos de nós, que ao perder um ente querido, é que vai cair a ficha de que poderia estar mais atento? Não é? De que poderia ter observado melhor, que poderia ter ficado mais perto, que poderia ter dado mais tempo para escutar o que passava naquela mente. Porque a maioria desses meninos que chegam em consultório, vocês não vão acreditar no que eu atendi com 12 anos. Ele tinha pensamento suicida porque ele tinha a senha da mãe do banco e ele comprou um jogo, comprou vários jogos de internet. E a mãe, quando viu a conta vazia, se desesperou. Você me roubou. E aí ela desabafou, você me roubou, eu não confio mais em você, me deu o jogo para cá, e foi aquele conflito. Ele achou que ele não merecia que a mãe tivesse tirado o computador, tirado o celular, ter contado para os parentes, para os primos, que ele havia subtraído o valor da conta dela com o jogo. E o que é pior, ele gastou aquele dinheiro todo e era muito injusto ele não poder usar as ferramentas que ele comprou. Ele achou a mãe muito injusta. E o que ele começou a fazer? A não prestar mais atenção na aula. E com isso passou a unidade com todas as notas vermelhas. E a mãe, desesperada, porque a escola era cara, ele era filho único, era um investimento alto, procurou ajuda, ele chega no consultório, mas ela não me contou tudo o que tinha acontecido. Ela esperou ele me dizer, e ele não me dizia. Eu ficava, meu Deus, o que eu faço com esse menino? Os testes mostram que ele não tem dificuldade de aprendizagem. Os testes mostram que ele é muito inteligente, inclusive. Por que tanta nota vermelha? Até que a gente chegou na conclusão de que eu precisava ouvir os dois. E aí ela chorou, 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 e contou o que ele fez. E ele disse, mas ela foi injusta comigo. Eu só perdi alguns reais. Eu poderia ter ganhado muito mais se ela me deixasse usar o que eu subtraí, porque eu sabia que eu sou bom nisso. Então, eu iria dobrar o valor que eu tirei, mas ela não deixou, então eu perdi tudo. Então, para que eu continuar estudando se ela não deixa eu usar minha inteligência? Então, era uma questão de diálogo. Eu não precisava do consultório para chegar a essa conclusão. Mas foi naquele momento que eles se ouviram, um ouviu o outro, porque a mãe, muito magoada, só acusava. E ele, muito magoado com a mãe, só se retraía. E ele achava já que ele precisava castigar a mãe dele, morrendo. Porque não basta ter roubado ela. Ele queria que ela sentisse mais dor ainda, morrendo.
Além de tudo, porque ele estava muito arrependido e com vergonha dos primos, dos tios e de todo mundo que a mãe contou que havia acontecido. Então, nós vamos identificando, nesse caso familiar, né, porque uma mãe, uma... E, assim, ele estava muito mais triste porque o pai tinha ficado muito chateado, muito decepcionado, e ele não se importava em magoar a mãe, não. Ele estava muito mais infeliz porque ele tinha decepcionado o pai. Então, para ele, ver o pai triste no sofá, sem dirigir a palavra a ele, era mesmo que estar morto. Então, as notas caíram, ele não se interessava mais em nada, ele não queria mais conversar com ninguém, não queria sair para bater bola com os amigos, que era uma coisa que ia sendo, com certeza, ampliado a partir do momento que ele vai se sentindo mais excluído, mais abandonado e culpado. Uma mente culpada, certamente, é péssimo conselheiro para seguir a vida adiante. Então, o que a gente precisa trabalhar com esses meninos? Sentido da vida. Eu já vi que ele é inteligente, comecei a trabalhar com ele o sentido da vida. Para que você quer tanta inteligência se você não está usando bem? Não é? E a gente precisa começar a dar para eles a chave de que eles podem abrir as próprias portas e que não vai ser mais pelo roubo. Por que a gente vê um menino que tinha tudo roubar a mãe? Não é? Para jogar. Era tudo supérfluo, mas que para ele era tudo muito importante. Ele mal saía, que a mãe tinha medo de assalto, tinha medo de bala perdida, tinha medo, mas ele estava dentro do quarto, desafiando a todo mundo a descumprir as regras, descumprir as leis, e outra, descobriu-se que ele era um dos melhores jogadores daquela fase, que realmente ela era muito bom. Mas aquilo o afastou dos amigos, o afastou do seu pai, que ele amava tanto, e lhe ajudou a roubar. Então, quando a gente tem a oportunidade de refletir acerca desses meninos que estão dentro do quarto, está seguro do tráfico, está seguro da bala perdida, está seguro da violência, mas não da violência mental, da violência psíquica, e principalmente da violência moral, porque entra nas nossas telas, como estamos hoje, acessando uns aos outros amorosamente. Mas o mal também participa desse momento quando nós não estivermos atentos. Não é verdade? Ana, eu queria que você fizesse uma abordagemzinha rápida sobre a importância de hormônios como a dopamina, serotonina e endorfina nesse processo, principalmente na depressão. Sim. Perfeito. É exatamente esses hormônios que faltam quando nós temos o processo de adoecimento psíquico. E uma das coisas que a gente tem que levar em consideração de uma forma muito amorosa é que a ciência já traz para nós o que é o problema, qual é o problema, onde está o problema. O que nos falta agora? Tomar posse dessa descoberta e usar todos esses atributos a nosso benefício. Eu digo isso porque nós somos uma população que tem envelhecido e que nós estamos percebendo o adoecimento psíquico da nossa população mais idosa. Justamente porque, como temos a pressão alta, né, que é a diástole, a sístole e a diástole que vai descompensada, aumenta a pressão arterial, não é assim? Temos aqueles que têm problemas cardíacos, a aceleração cardíaca. O que vai fazer? Uma medicação. Aqueles que têm muita enxaqueca, o que faz? Faz uso de uma medicação que alivie suas dores. O que a gente faz com os hormônios que são considerados os hormônios da alegria, os hormônios do prazer, os hormônios da felicidade, quando eles caem? Não é? O que a gente precisa fazer? Admitir que estamos com carência e procurar a melhoria. Alguns de nós vai conseguir isso através da corrida, do exercício físico, tomar sol. E uma outra coisa que a ciência traz, fazer a caridade também aumenta a nossa dose de endorfina. Ouvir palavras amorosas e dizer palavras amorosas também melhora o nosso humor.
e aumenta os hormônios da serotonina, da noradrenalina e da endorfina. Fazer o outro sorrir, sorrir junto com ele, também melhora a nossa produção desses hormônios. Tomar sol. Joana de Ângeles vai trazer nos livros dela da série psicológica também desses conselhos. Admirar o belo, admirar a natureza, pisar na grama, criar um bicho. Isso também melhora. Um outro detalhe muito importante que é preciso que a gente possa espalhar. Eu não sei se você já viu aquela experiência daquele japonês sobre a água, né? Do que ele faz no momento da prece, do pensamento positivo. O que aquelas moléculas de água se transformam como uma renda. E olha que eles não são religiosos. É uma pesquisa científica de que quando você coloca pessoas que pensam negativo, que falam palavras equivocadas, que pensam coisas ruins, a água começa a ficar com a cor escura, as moléculas de água ficam desorganizadas, ficam disformes. E aquele mesmo, a mesma quantidade de água para um grupo que começa a pensar positivo, fazer oração, fazer preces, pensar em coisas boas, a água começa a se transformar com moléculas bonitas, moléculas organizadas, com uma sequência de encontros que vão fazendo com que aquelas moléculas pareçam com a renda. Ou seja, quando nós temos a oportunidade de fazer o evangelho no lar, de fazer as preces, de orar pelos outros, de pedir a Deus proteção para a nossa humanidade, vamos trazendo também a nossa mente para o tempo presente, né, que chamamos hoje de mindfulness. Tempo presente. Nem muito passado, nem muito futuro. Eu preciso viver o hoje. E aí a gente vai se equilibrando e trazendo para nós a nossa organização mental, a nossa organização psíquica e os nossos hormônios mais equilibrados. É claro que isso é um conselho, né, de terapeuta. Mas se por acaso, não é, querida Arivaldo, isso não ocorrer, o que a gente precisa fazer? A gente não toma remédio de pressão? O que tem tomar um antidepressivo? O que tem tomar uma pilulazinha que auxilie momentaneamente no nosso equilíbrio hormonal? Porque o que vai trazendo para nós que esses pensamentos, eles vão vindo com mais frequência, e se eles não forem cuidados em tempo, eles podem se ampliar. E aí, infelizmente, nós precisaremos de doses cada vez maiores para nos equilibrar. E não é o que nós queremos. Mas se for preciso, tomemos. Se for preciso, vamos ao terapeuta, vamos ao CAPS, vamos ao psiquiatra, porque Deus auxilia o homem e a mulher através do outro ser humano. Não é verdade? Porque que todos nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa prece, fazer o evangelho, usar a água fluida, falar palavras bonitas, pensar positivo. E ainda assim o pensamento equivocado continua, persiste. Coloca o nome dos espíritos para pedir prece para aqueles irmãozinhos que ficam botando aquelas coisas na nossa cabeça. E ainda assim não diminuiu, vamos ao médico. Porque a ciência, graças a Deus, evolui muito. E outra, ele não traz mais dependência. Hoje ela já traz para nós o alívio. E aí, quando nós estivermos equilibrados, nós conseguiremos ir diminuindo, fazendo desmame, a ponto de colocarmos agora o hábito saudável que estava faltando naquele momento, que o nosso hormônio ficou faltoso, ficou desorganizado. E todo mundo precisa se olhar. Então, um dos conselhos é se autoescute. Se autoanalise, olhe, observe. É muito mais do que olhar. Observe, olhe os olhos do seu semelhante, do seu companheiro de centro. Porque espírita também suicida, viu? Espírita também pensa negativo. Espírita também pensa em desistir. E é um dos momentos onde mais precisamos de apoio, é quando os nossos mentes começam a se desorganizar. Infelizmente, nós vamos ter que
encerrar nosso bate-papo da noite de hoje. Vamos marcar uma outra oportunidade para conversarmos mais. Ai, foi muito rápido, desculpa. O tempo passou muito rápido, mas queremos agradecer a você, viu, Ana? É sempre tão agradável, é sempre tão bom esses bate-papos com você. São tantas coisas para reflexão. Vamos marcar para um outro dia a gente continuar, tá certo? Vamos sim. Tá bom, então, obrigado. E nós temos que passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, tá certo? Obrigada. Obrigado, hein? Que a paz do Divino Mestre esteja com todos e que os bons espíritos estejam sempre assistindo para que você esteja fazendo esse seu trabalho com dedicação, com empenho e na certeza de que está no caminho certo. Que assim seja para todos nós. Eliane? Diga, Arivaldo. Nossa leitura, né, do Futuro. Quem é que vai? Nossa irmã Ana ou Maria Rosa está assistindo? Maria Rosa? Hein? Não. Maria Rosa, será que ela caiu? Acho que caiu. Ela estava aí, mas hoje não está mais, não. Rosa. Ela não está mais. Abre você mesmo, Eliane. Ana não está aí, não? Cadê seu mocinho? Ai. Seu Moacir, o senhor faz o favor de abrir para a gente aí, Fonte Viva. Um momento. Aqui o capítulo 48, Diante do Senhor. Diante do Senhor. Ali quem é que vai ler? Eva? Olá. Diante do Senhor. Por quê? Não entendeis a minha linguagem. O microfone aberto. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível
ainda quando